Estamos de volta com programação nacional. Estamos aqui no segundo bloco e hoje estamos discutindo a crise na Venezuela e a imigração dos venezuelanos para o Brasil e países vizinhos. Eu converso aqui com o professor e doutor da Unicamp, Luiz Renato Vedovato, e também o economista venezuelano Ricardo Ochoa. Bom, deixei uma pergunta no bloco anterior, né, principalmente para o Ricardo aqui, né, que veio da Venezuela, economista. Como é que você foi tratado quando você chegou aqui no Brasil, né, veio parar aqui, né? E antes, né, de você responder, Ricardo, nós temos aqui uma matéria que mostra como explodiu a crise na cidade de Pacaraima, em Roraima, entre brasileiros e venezuelanos. Vamos acompanhar. A Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contra o novo pedido feito pelo governo de Roraima para fechar temporariamente a fronteira do Brasil com a Venezuela. A petição foi protocolada na segunda-feira após os casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros e venezuelanos ocorridos nos últimos dias na cidade de Pacaraima, que fica na fronteira entre os dois países. No início deste mês, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, rejeitou o primeiro pedido de fechamento da fronteira, mas deve analisar a questão novamente. De acordo com a Advocacia Geral da União, o governo federal está implementando todos os esforços para ajudar o governo de Roraima e não há omissão na condução da crise migratória. Imigrantes venezuelanos e moradores de Pacaraima falaram sobre os confrontos. São um grupo de pessoas agressivas. São um grupo de pessoas agressivas querendo nos tirar daqui com armas brancas, com paus, machados e essas coisas. Todo mundo correu, as crianças choravam, as pessoas foram agredidas, pisoteadas, alguns com os pés na cara. Foi muito feio. Com os pés na cara, muito feio. Daqui não foram expulsos quem não estava trabalhando, só vagabundo, porque a maioria que foi para lá, escarrado, era puro malandro vagabundo. Aqui não houve xenofobia, aqui houve um povo cansado. Isso foi o que houve, cansado de tudo que está acontecendo. Após o conflito, o governo federal decidiu enviar para Roraima mais 120 agentes da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar a vigilância. Na noite de segunda-feira, um grupo de manifestantes de Pacaraima, com balões e bandeiras brancas, realizou uma carreata pedindo paz na fronteira entre brasileiros e venezuelanos. Só vale ressaltar que esse acontecimento foi no início de agosto deste ano. Sim. Aqui de 2018, portanto agora também já existe outras coisas já aconteceram no meio desse caminho aí, mas eu deixei essa pergunta para você porque realmente é um conflito, infelizmente estou dizendo aqui, né, que ocorreu, mas é triste de ver isso, de ver essa situação, e você vê até, depois eu vou até falar com o professor aqui, da instabilidade que também o Brasil está vivendo diante de toda a situação, né? Dessa insegurança que a gente está vivendo, política, econômica também aqui no país, né? Que está bem difícil para todos. Mas eu gostaria que você respondesse. Vamos lá, Ricardo, senão eu fico falando aqui e você não fala. A primeira coisa, eu tenho sido muito bem tratado em Brasil. No aeroporto, na rua, nos comércios, nas instituições públicas onde eu tenho tido que arrumar meus documentos brasileiros, em toda parte. Eu tenho sido muito bem tratado, eu agradeço a esse país a oportunidade de recomeçar a vida mesma. Eu não tenho nada para falar ruim desse país. Além disso, eu acho que este incidente que ocorreu na fronteira, que vocês têm resenhado desde há vários dias, é um incidente bem lamentável, mas acho que essa região do Brasil, como falava o professor antes, tem tido falências que não podem ser escondidas. Acho que tem 3, 4 anos recebendo venezuelanos e acho que as autoridades de Roraima, as autoridades de Boa Vista, do povo de Pacaraima, têm feito muita coisa em favor deles, em favor dessa situação. Mas a situação explodiu, não dá para ser felizes o tempo todo. As pessoas que estão sendo afetadas por a superpopulação que está acontecendo nesse lado de Roraima, está incômoda,
E temos que aceitar isso. A imigração está incomodando a população local, a população nativa do estado de Roraima. Eles já estavam um pouquinho mais acostumados com a imigração da Guiana inglesa. Mas esta nova imigração é um desafio que acho que as autoridades e a população têm em frente e têm que saber como resolver, porque dá para resolver. Sim. Até complementando o que você está falando, de acordo com os números divulgados em abril pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 800 venezuelanos entraram no Brasil todos os dias. Sim. Então, assim, foi um volume bem grande em relação, não sei se é ou não é, Sim. não sei como é que mensurar isso, professor, poderia ser melhor eu queria nós, adicionar algo. Desses 800 venezuelanos diários, que pode ser uma cifra certa, 600 ou 700 saem do Brasil, porque estão procurando Chile, Argentina, não estão procurando ficar em Brasil. A maioria Estados Unidos também. Muitos estão indo embora. Porque sair em avião desde Venezuela está ficando difícil. Então, muita migração está utilizando as vias terrestres para sair e desde o país vizinho pegar um avião, pegar uma viagem ao verdadeiro país de destino. A maioria dessa população não está tentando ficar em Brasil. E isso é fato. O que o Ricardo coloca, ele é bastante sentido. O Brasil se tornou um país de trânsito. Então, por mais que nós possamos dizer que existe algo a se preocupar ali naquele contexto, de que há a entrada de migrantes, especialmente de migrantes venezuelanos, eles não têm como destino final o Brasil. Se a gente fizer uma comparação, nos últimos tempos nós recebemos 50 mil migrantes venezuelanos, enquanto que no mesmo período a Colômbia recebeu 600 mil, o Peru recebeu 400 mil e o Equador abriu um canal de recebimento que está chegando perto de 150 mil. Sim. Então o Brasil não é o país desejado. Isso a gente precisa ter consciência. Então lutar contra ou fazer manifestação contra é só uma sensação de que realmente você tem uma busca por uma desculpa. Você está colocando a culpa na migração porque não existe esse serviço público, aquele outro. No fundo, é uma falta de gestão pública que a gente não tem aqui, que a gente deveria ter aqui no Sim. país. Então, os migrantes entram no Brasil e, eventualmente, saem. Esse é um fato concreto. Ou seja, desses 50 mil, nós temos aparentemente 35 mil ainda no país, para menos. Os dados que a gente levanta lá no Observatório das Migrações mostram que, sim, o Brasil poderia ser o maior destino. Aí alguns vão dizer, não, a língua é um desafio, os outros países têm a mesma língua, mas não seria a única justificativa para a gente ter um destino uma quantidade tão menor quanto os outros países. Há outros elementos aí. Para mim, o principal elemento é o fato de que há um problema no Brasil, que a gente precisaria trabalhar. Seria a oportunidade, porque a fronteira não está ali agora, a fronteira sempre esteve ali. E a gente deveria ter tido uma preocupação de construção de políticas públicas ou de construção de acordos regionais para melhor aproveitar essa aproximação com um país tão rico e tão cheio de oportunidades que é a Venezuela. O que a gente resolveu fazer é virar as costas durante todo esse tempo e a gente poderia ter, sim, construído relações mais profundas. Mesmo que dissesse, mas é impossível construir, são governos diferentes. É isso que eu ia perguntar, né? São governos diferentes, né? Mas acho que é aí que começou o problema. E as tentativas? Por que eu não tenho nenhuma tentativa de fazer acordos, de pensar a fronteira? Então, se a gente tivesse a demonstração, olha, nos últimos 20 anos a gente pensou a fronteira e a gente pensou que poderia ter resolvido isso, apresentou os projetos para os países vizinhos e nenhum respondeu. Falta esse ponto. É difícil. Ninguém falou que é fácil. Lógico. Até, afinal de contas, é por isso que a gente escolhe boas pessoas para ficarem nos órgãos de comando e especialmente nas relações internacionais. Mas precisa ser feito. A gente precisa fazer esse caminho. É lógico que o discurso da migração, e se me permite alongar um pouquinho, o discurso da migração foi cooptado por discursos político-partidários. Então, muitas vezes, para captar votos,
você acaba jogando a culpa na migração com relação a todos os males. Então, todos os males que você tem é porque há migrantes. Isso não é novidade, o Brasil não é o primeiro a fazer isso, a gente já teve isso na Europa, a gente teve isso nos Estados Unidos, mas é uma forma bastante cômoda para quem está no poder arranjar uma desculpa. Lá não tem porque a migração... Não, nunca teve, porque não há política pública específica e preocupação com isso. A questão é que antes da migração, os brasileiros que estavam lá nem eram ouvidos. Agora eles são ouvidos porque existe a migração e existe uma desculpa para dizer por que não tem educação, por que não tem saúde. Isso é o reflexo do que a gente viu nesse VT agora. Sem dúvida. Né? Que explodiu um conflito porque a própria população que está lá já estava... Eu estou falando dos brasileiros. É uma situação já estão, precária. Sim, eles já vivem numa situação precária lá em Roraima. Sim. Né? E aí chegou mais um contingente desse populacional que a gente tem dito aqui, inclusive, no nosso jornalismo aqui, que o governo de Roraima vinha falando, não é agora, há anos, meses, a situação aqui está caótica, a situação aqui está caótica, nós não conseguimos mais dar nem segurança, a gente não tem mais condições de dar comida, está acabando tudo. Né? O governo do estado não estava segurando mais a onda, né? Pedindo ajuda para o governo federal. Exatamente. E esse governo federal tinha que ter pensado, esse e os outros, todos, né? Porque a fronteira não nasceu da noite para o dia ali, ela sempre existiu. E eu colocaria duas coisas sobre o fechamento de fronteira. O primeiro, a gente tem uma decisão, uma opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que protege as crianças migrantes, que impede o fechamento de fronteira. E a outra coisa, se somos iguais, se nós somos iguais, por que eu vou fechar a fronteira com a Venezuela? Se nós não podemos receber migrantes, nós não podemos receber migrantes alemães, italianos, franceses. Então, se é para fechar a fronteira, tem que fechar toda a fronteira. Além do fato de que quem chegar de avião não vai ter problema. Então, o que você está fazendo? Você está beneficiando um migrante em detrimento de outro. E outra coisa, né, entre nós aqui, como que você fecha a fronteira terrestre? Sim. Até eu ia perguntar isso, um eventual fechamento de fronteira. O que pode acontecer, professor? Não. Como é que... Fechar a fronteira terrestre é impossível de ser realizado. É uma norma para ser descumprida. Sim. Você vai colocar tanque em todos os lugares? Não, vai ser muito difícil acontecer. Não é natural. Não é natural. Vão construir um muro? É. Qual é o custo disso? Acho que pode invertir esse dinheiro em outras coisas. Desenvolvendo uma economia que pode dar para as duas partes ser beneficiadas. Sim. Na minha visão, pelo que se pode olhar pelas publicações científicas, o fechamento de fronteira é uma severa violação do direito internacional. Sim. E esse é um problema sério que a gente deveria enfrentar. Não só por conta da igualdade, você fecha a fronteira e permite que pessoas cheguem por outros caminhos, quanto pelo fato de você ter essa opinião consultiva que garante o direito das crianças migrantes. Diante do senhor especialista em direito internacional, isso rege no direito internacional? Como é que fica essa questão de fronteira? Bom, o direito internacional ele não é um direito igual ao direito interno, ou pelo menos não parece ser um direito igual ao direito interno. A preocupação do direito internacional é mais apontar onde estão eventuais cumprimentos e eventuais descumprimentos. Ele não tem a intenção de ir lá e bloquear bens. Ele não pode mandar no governo atuante, não é isso? Isso, mas se a aquele não ser governo... se ele impor as Forças Armadas e aí vira guerra. Seria um caminho pelo Conselho de Segurança, que não é o caso. Mas se um país se diz democrático, o pressuposto é cumprir normas. E se existem órgãos internacionais que estão distantes da situação concreta e dizem qual seria a melhor interpretação daquela norma, o país democrático tem como base central o respeito a essa interpretação. Se ele não respeita essa interpretação, a gente já sabe de que lado que ele está. Ok. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já com a programação nacional que está falando hoje sobre a crise na Venezuela. Estamos já.